E no versículo, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Gálatas capítulo 1. Ou seja, irmãos, vamos lá. Vamos mais para frente. Capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 20. Para a glória de Deus. Capítulo 2 e versículo 20. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra, amados: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, queridos? Pode se assentar, irmãos, na presença de Deus. Oh, amados irmãos, eu meditava nesta palavra aqui hoje e vi o quanto Paulo se esforçou quando ele estava entregando essa mensagem aos nossos irmãos ali de Gálatas. A cidade precisava do Evangelho, porque até então, ao conhecimento de muitos irmãos que andavam só por prescrição, por um bom conhecimento e pela lei, eles achavam que já tinham o direito da salvação simplesmente por conhecer ou pelas práticas que eles tinham na presença de Deus. Mas o que é que o Senhor quer de nós? Ajuntamos aqui essa noite em memorial ao Senhor, para reconhecer o sacrifício, e aprendemos por esta palavra, meus irmãos, que Paulo se esforçou a dizer aos irmãos que não era só por obras que eles eram salvos, mas logo também era necessário viver uma fé, porque a fé que Paulo falava é essa fé que a gente vence o mundo e escolhe servir, adorar, permanecer no centro da vontade de Deus. É a fé que nos dá disposição para romper aliança com o pecado, com o mundo, e se dispor totalmente para viver na presença daquele que nos alistou para esse tempo tão importante e para uma salvação que tem sido revelada a nós, não por méritos, meus queridos, não por méritos, porque se olhássemos aqui hoje, poderíamos apresentar alguém digno dessa graça, desta misericórdia. Não. A Bíblia diz que quando ele olha para a terra, ele não via nenhum justo sequer. Mas ele olhava para os homens e via deficiência, fraqueza. Aí a Bíblia diz que alguém poderia até morrer por um justo. Mas ele provou o seu amor, que morreu por alguém que não tinha direito, que não era justo e que não merecia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Paulo estava falando com os irmãos, aqueles que já haviam recebido a palavra naqueles dias, a importância desse viver na presença de Deus, dizendo, logo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Como é gostoso quando a gente tem, irmãos, essa experiência de andar com Ele. Como é gostoso quando nós temos esse viver na presença dEle, Ele vivendo em nós. A Bíblia diz que se Ele estiver em nós e nós estiver nele, nós vamos pedir, Ele vai nos ouvir, Ele vai fazer, o nome dEle vai ser glorificado, todas as coisas nós poderemos, sabe por quê? Porque Ele agora vive em nós. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo estava despertando os irmãos da época, dizendo para eles assim, aleluia, e se o viver que agora eu tenho na carne, glória a Deus, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh irmãos, ele reconhecia
O estado miserável do homem, o Paulo, aquele Paulo que dizia assim: o que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero sempre está perto de mim. Mas ele disse assim: eu louvo a Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, é nas minhas lutas, é nas minhas experiências, nas minhas batalhas. Ele, aleluia, aperfeiçoa a sua graça na minha vida. Sabe o que é isso, irmão? Gratidão. O crente que vive por fé, aleluia, anda na presença de Deus e tem a revelação do Evangelho de Cristo. Ele serve a Jesus pensando nisso: eu ando por fé, e essa fé me faz reconhecer o sacrifício, me faz reconhecer o preço que foi pago. E a Bíblia vai falar: louvado seja Deus, que Ele me amou, e o que mais me fez? Se entregou por mim. Lá quando Moisés foi sair do Egito, que Deus determinou a Páscoa, dizia assim que o carneiro, ele tinha que ser comido tudo, não podia ficar nada. Então todo aquele carneiro que foi levado ao sacrifício, que ajuntava ali os irmãos ou a família para se comer o sacrifício que simbolizava a Páscoa, o livramento, a liberdade, Moisés dizia assim, ou seja, a mensagem para o povo era essa: não deixe nada do carneiro, tem que se comer tudo, fissura, tudo que sobrar queima no fogo, nada pode sobrar. E sabe que isso revelava para nós, e revela nesse tempo, o sacrifício que ele fez por nós. Porque o sacrifício não foi pela metade, o sacrifício foi total, e a fé faz nós reconhecer e enxergar isso. E essa noite nós estamos aqui em memorial, lembrando do sacrifício dele pelas nossas almas. E a palavra vai nos dizer que aquele que a si mesmo se entregou por mim, aleluia, ele fez sacrifício, e o sacrifício que ele fez foi tudo por mim. De que maneira ele fez? Emprestou a sua cabeça para carregar uma coroa de espinho. O sacrifício já começou por cima. A cabeça não ficou livre. Lá tinha uma coroa que alguém colocou, implantou com força para que os cravos furassem. O sangue começou a correr. Alguém zombava e dizia: que coroa é essa? Podia ser de ouro, podia ser uma coroa de glória. E aparentemente era um espetáculo para alguém que olhava e zombava, dizendo: que rei é esse? Imagina. Não era uma coroa, irmãos, que trazia um memorial para alguém, aleluia, o glorificar. Mas alguém olhava, chorava e via a humildade do Senhor, a humilhação que ele estava passando. Então, aleluia, a Bíblia diz que o sacrifício foi total. A Bíblia diz que em tudo ele se entregou por nós. O corpo foi sacrificado pelas nossas vidas. Então a cabeça, em primeiro lugar, foi emprestado para carregar uma coroa de espinho. Os olhos ele emprestou para chorar por mim, por você. Que ele olhou, aleluia, alguém desprezando, alguém não acreditando, mas ele olhava com seus olhos e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Não conseguiram compreender a minha mensagem, irmãos. Até hoje ele tem chorado pela sua igreja e pelo seu povo. Então os olhos eram para chorar por nós, chorar por mim, pecador. A face, a sua face, eles maltrataram. A Bíblia diz que bateram sobre o rosto do mestre, bateram sobre o rosto do nosso Senhor. Mas a Bíblia diz que era sacrifício. A Bíblia diz que ele entregou-se tudo. Todo o seu corpo foi moído. Deus permitiu que de todas as formas viesse o sacrifício. A Bíblia diz que o rosto foi espancado. A boca também era para quê? Para orar por mim, interceder. Dizendo: Pai, dá entendimento para ele. Ajuda ele a entender o sacrifício.
Ajuda que, se não fosse agora o meu sacrifício, ninguém teria oportunidade. Todos estavam desgarrados, todos não eram merecedor, não tinha mérito humano. O inimigo já estava prevalecendo porque não acreditaram nas profecias, desprezaram os profetas, deixaram os mandamentos. A terra parecia que agora o inimigo estava em festa, dizendo: pronto, para o homem acabou. Mas a Bíblia diz lá no livro de João, que Ele amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito, sabe para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Oh irmãos, quem vive por fé, reconhece o sacrifício vivo do Senhor, reconhece, aleluia, a boca que Ele tinha para orar e para interceder. A Bíblia diz que quando Ele estava para deixar os discípulos, que Ele fez? Ele foi para um certo lugar. E os discípulos estavam tristes porque Ele iria partir, porque Ele estava sempre dizendo: eu vou voltar para o meu Pai, e para onde eu vou agora vocês não podem ir, mas daqui a pouco vocês estarão comigo. E eles não entendiam, eles ficaram preocupados, e de repente Jesus se colocava a orar, e Ele disse em suas palavras: Senhor, Tu me deste a eles, e eu entreguei a minha palavra, agora glorifico o Teu nome na vida deles também. E mais, quando Ele saiu, o que Ele fez, aleluia, diante dos discípulos, Ele disse: eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos não. Eu estarei convosco todos os dias, e mais a presença do meu Espírito Santo virá sobre as vossas vidas, e Ele vai testificar de mim para vocês. Oh irmãos, olha a intercessão do Senhor, através da sua oração e da sua boca. O que mais foi sacrificado em Jesus? Os ombros. O que Ele tinha nos ombros não era um troféu, aleluia, de galardão. Não era algo para alguém aplaudir. Não tinha um pódio esperando Ele, mas tinha uma cruz tão pesada que já estava sobre os seus ombros. Então os ombros foram emprestados para carregar uma cruz. E sabe o que a Bíblia diz? Que era para mim e para você. Isaías falou que era para mim, porque o que me traz a paz hoje, irmãos, estava sobre Ele naqueles dias. Foi profetizado, Ele levou sobre si as nossas dores. Tudo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Será que a nossa fé é capaz de nós enxergar isso aqui essa noite, para participarmos desta comunhão? Quando tocar no seu corpo, dizer: eu sei que não é mérito, mas é bondade, é misericórdia, é graça de Deus. E Paulo estava falando com os irmãos naqueles dias: entenda essas coisas, perceba o sacrifício, reconhece o quanto Ele sofreu, a entrega foi total, o sacrifício foi perfeito, nada ficou sem ser ofendido. Mas a Bíblia vai dizer que o importante foi que Ele foi até o fim. E quando Ele chega lá no fim, Ele não estava triste não. Por mais que Ele sentia agonia, angústia, a Bíblia diz que pela alegria que Ele tinha no coração e estava proposto diante de Deus, Ele fez o sacrifício perfeito, glorificou ao Pai e se entregou totalmente por mim e por você. Para quê? Para nos dar a oportunidade de viver hoje, irmãos, sabe de que maneira? Pela fé e pelo sacrifício que foi feito. Os ombros para carregar a cruz. As costas para quê? Para receber os açoites. As costas eram para ser chicoteado. A Bíblia diz que, aleluia, os carrascos tinham um chicote que tinha um ferro nas pontas para ferir. E a Bíblia vai dizer que as costas se abriam pelas chicotadas. Havia, né, irmãos, cicatrizes que se formavam ali, feridas profundas, que o corpo até se enfermou a ponto de ter febre pelas feridas das chicotadas. Talvez se fosse um homem natural, ele dizia: não vou, porque o povo não merece. Mas a Bíblia diz, glória a Deus, que Ele não olhou assim, desta maneira. Glória a Deus, o sacrifício continua.
aleluia, o seu lado para ser transpassado, as suas mãos e os seus pés para serem perfurados. Então se percebe que todo o corpo foi levado ao sacrifício. Glória a Deus, por isso que ele diz que ele derramaria o seu sangue. Cada ferida, cada chicotada, cada lança que furava, cada movimento que ele enfrentou, representava o amor dele pela minha vida e pela sua vida. Mãos e pés perfurados com pregos. O seu sangue foi para quê? Para propiciação dos meus pecados. O que se revela para nós, não tinha outra maneira, não tinha outro preço. Agora não tinha nenhum cordeiro, não tinha mais nenhum carneiro, não tinha mais outro sacrifício a ser feito a não ser esse sangue de um cordeiro vivo, imaculado, sem defeito, sem mancha, que enfrentou a oposição, que enfrentou o mundo, que teve dores, que teve, meus irmãos, decepções, que teve aflições, mas a Bíblia diz que permaneceu fiel para a glória de Deus, o nosso Pai. Seu sangue vertido para o resgate. A sua alma ele deu para quê? Para o sacrifício da culpa que pesava sobre meus ombros. A sua vida ele deu pelas suas ovelhas como um bom pastor. E ele falou assim: eu sou o bom pastor. O mercenário não faz isso. Quem não tem amor não faz isso, porque como eu disse, poderia se sacrificar por alguém que merecia, mas ele olhou para as suas ovelhas que tinha fome, que estava desgarrada, que estava perdida, e a Bíblia diz que ele entregou a sua vida, glória a Deus, pelas suas ovelhas. E mais, no final rendeu o seu espírito dizendo: Pai, tudo está consumado. Oh, irmãos, o preço já foi pago. E agora o que resta para mim e para você? Que os dias que nos resta aqui nessa vida, na carne, vivamos por fé. E acreditamos, glória a Deus, que Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós, pelo resgate da alma. Glória a Deus, se entregou por nós, para quê? Para a remissão dos nossos pecados e para nos dar a oportunidade de voltar a Deus como filho amado, perdoados, remidos e lavados no seu sangue pelo sacrifício que foi prestado. E quem vive assim, irmãos, ele vai lutar para agradar a Deus. Vai ter oposição, sim. Essa carne vai ter dia que ela vai se levantar para tentar tirar do nosso coração essa fé, esta alegria, esta esperança. O inimigo vai tentar de todas as maneiras colocar diante dos nossos olhos a dificuldade do trajeto, as pedras, os espinhos, as barreiras que tem pela frente. Mas a igreja de Cristo, que reconhece o sacrifício, vai continuar andando e olhando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que limpa, aleluia, da culpa, que perdoa o pecado, que faz voltar novamente a Deus. Então este homem e esta mulher, ele tem disposição para reconhecer o sacrifício que foi pago. Não foi pouco, irmãos, o sacrifício. Mas graça damos ao Senhor, que Ele se entregou por nós, e nos deu oportunidade, glória a Deus, de voltar ao Pai novamente com liberdade para a vida eterna. Não vamos desperdiçar, meus queridos irmãos, a oportunidade que Ele tem nos dado nesse tempo. Mas vamos olhar para Ele como o Senhor das nossas vidas. E agora, meus irmãos regenerados, para quê? Para uma nova esperança, para uma vida de expectativa. Glória a Deus. Paulo dizia assim: não quero viver sem essa fé, não quero viver nesse corpo sem essa esperança, não quero viver sem essa certeza de que foi Ele que amou, que Ele prestou o sacrifício e que eu tenho liberdade. Agora não usei dessa liberdade para se esquecer do benefício que Ele nos fez lá atrás, queridos. Use dessa liberdade para honrá-lo, adorá-lo e reconhecer. E cada dia da sua vida você dizer para Ele: Senhor, não é por mim,
mas foi porque o Senhor me amou. Não é por nada que eu faça, não é pelo hino que eu canto, não é pela oferta que eu dou na igreja, não é nada disso, Senhor, mas pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu sacrifício, eu reconheço que a minha salvação, o Senhor pagou o alto preço. Só que quando a gente reconhece, irmão, eu fico pensando na gratidão. Alguém que quer honrar quem você ama, você honra de verdade. Você está disposto a qualquer coisa para servir a Ele e agradecer. Quem tem o coração grato é sempre grato, em toda a vida será grato, reconhecendo, sabendo o preço que foi pago, valorizando e dando honra, sabe para quem? Para quem merece essa honra, que é o Senhor. Crente que vive isso na vida. Alguém que tem uma experiência que serve a Deus, não pelo que Ele vai fazer, não pelos benefícios da vida, mas segue pelo sacrifício da cruz. Ele honra, e ele agradece, e ele entende esta mensagem. Paulo lutou para colocar isso no coração dos irmãos, sabe por quê? Porque isso faz nós romper barreiras que o inimigo coloca no nosso caminho. Isso faz nós vencer os desafios que são muitos na nossa vida, para nos limitar a chegar a Deus. E nós precisamos viver esta palavra nesse tempo, irmãos. Lutamos por essa fé. Hoje tem muita gente buscando muitas coisas. Mas um dia alguém precisou se aproximar do Senhor. E ele precisava de um milagre. Mas de repente, ele percebeu que a fé dele era tão pequena, que ele olhou para Jesus e disse: Senhor, acrescenta a minha fé. A gente tem fé para receber tantas coisas. Mas a fé que o Senhor quer no nosso coração é essa que vence o mundo. Que nos coloca na presença dele como filho. E que coloca uma expectativa no nosso coração, que pode tudo acabar aqui, mas Ele tem uma eternidade que será revelada a nós daqui a pouco. Se formos de forma coletiva, todos juntos, glória a Deus. Mas se partirmos daqui, de um a um, glória a Deus, para esse encontro com o Senhor, nós temos que ter isso no nosso coração. E Paulo estava despertando aqueles irmãos. Oh, meus queridos irmãos, vocês estão preocupados com a lei, mas o Deus que se manifestou revela a graça, revela a misericórdia. Ele abre a porta, Ele dá a oportunidade, Ele quebra o jugo, Ele quebra tudo que pesa sobre a vida de vocês e coloca sobre os seus ombros e leva a vergonha de toda a humanidade sobre Ele. Para quê? Para dar uma oportunidade de voltar a Deus novamente. Então, amados, guardamos esta noite esta palavra no nosso coração. Observa o sacrifício de Jesus. Cabeça furada, olhos chorando, né? A face sendo esbofeteada pelos malfeitores. A boca era para orar, interceder. Os ombros para carregar a cruz. As costas para receber os açoites. O lado para ser transpassado pelas lanças que furava. Suas mãos e os pés sendo perfurado, o sangue para libertar dos pecados, a alma deu para o sacrifício da culpa, e a vida pelas ovelhas, e em final, pagou o preço, e hoje nós temos esta liberdade. Vamos sentar à mesa. O homem examina-se a si mesmo, vive por fé, tem um coração grato, consegue compreender o sacrifício, pode sentar na mesa com liberdade para agradecer, tocar nesse sangue esta noite e pegar na sua mão e dizer: é o corpo do meu Senhor, é o sacrifício que foi feito por fé. Eu creio e eu recebo essa porção que vai alimentar a minha alma e vai acrescentar a minha fé para mim continuar adorando, sendo um adorador, independente de qualquer coisa, serei um adorador do meu Deus. Paulo estava despertando isso nos irmãos. E essa noite esta mensagem chega para nós. Glória a Deus. Reconhecemos, irmãos, que tudo estava sobre Ele. E se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E não tinha essa esperança no nosso coração que hoje temos. Isso aqui não é uma história de quadrinho, não. Não é uma cartilha lá da escola, não.
Não é um livro escrito só para alguém ler e começar a chorar pelas histórias, não. Isso aqui é para colocar como memorial, como lembrança de que Ele vem, de que Ele fez, e mais, de que Ele ainda está pronto a fazer pelas nossas vidas, enquanto estivermos aqui. Quem recebe esta palavra de Deus para o teu coração? Glória a Deus. Ficamos de pé um minuto, irmãos.